bem-vindos ao Verdades em Goles. E a história que eu quero compartilhar hoje com você, ela está em Mateus 14, também em Marcos 6. Então você escolhe onde você quer ler. E essa história acontece no seio de uma família, a família de Herodes o Grande. Sim, mas não exatamente com ele, com os seus filhos. Herodes o Grande teve filhos, dentre seus filhos, Herodes II, que era conhecido como Felipe, e Herodes Antipas. Então, esses irmãos, eles tinham algo em comum que não era muito interessante. Verdades difíceis de engolir. Sim, tinham a mesma mulher. Então, Herodias casou-se com Herodes II ou Filipe. Porém, o traía com o seu irmão, que era o cunhado de Herodias, que era Herodes Antipas. E o profeta recebeu essa informação. Não sabemos se de Deus ou se de algum informante dentro do reino. Porém, essas informações chegou até João Batista, o profeta. E alguém entra nesse cenário. Então, nós temos aqui, uma família, nós temos um adultério, nós temos uma adolescente linda que está na idade de ser apresentada à sociedade, O historiador Joséfo, ele diz que as meninas, desse povo eram apresentadas à sociedade dos 12 até os 15 anos. Então, nós acreditamos que Salomé, filha de Herodias com Felipe, ou Herodes II, ela tinha por volta aí dos seus 15 anos. Então, ela era uma menina, uma adolescente belíssima, sabe? Com aquela beleza de encher os olhos. Então, na verdade, ela era sobrinha de Herodes Antipas, porque ela era filha do seu irmão. Então, Herodias era casada com Herodes II ou Felipe. Porém, ela o traía com o irmão dele, que era Herodes Antipas. Na sociedade, esses comentários, e nessa família, esse acontecimento. Isso gerou uma crise, Então, uma crise para um rei, isso traz ruína. Então, o rei não queria ser arruinado, Então, Herodias também não queria ser descoberta. Então, por que não uma mãe narcisista usar a própria filha? Você não sabe se ela era narcisista, Roseli. Queridos, naquela época não se tinha esse conhecimento do narcisismo, mas pelas atitudes de Herodias, nós convenhamos que sim, ela era mais do que narcisista, ela era doente mesmo. Então, no dia de apresentar Salomé, e vendo o encantamento de Antipas por Salomé, Herodias usa isso a seu favor, ou, melhor dizendo, para sua própria destruição. Porém, quando embriagado o rei Herodes Antipas fica totalmente encantado com a beleza de Salomé, ele, na sua insensatez, diz essas palavras: me diga, o que queres que eu te faça? Pois o que você me disser, sendo até a metade do meu reino, eu lhe darei. E a jovem, acredito eu que ainda na sua fase de inocência, sem entender a profundidade nem as artimanhas da mãe, foi até a mãe e falou: mãe, o que eu peço? Ele me disse que se eu pedir até a metade do seu reino, ele me dará. E ela, muito astuta, disse: minha filha, peça a cabeça de João Batista. E a jovem foi lá e disse: eu quero a cabeça de João Batista. E ele, sim, você terá a cabeça de João Batista. Sabe, queridos, é muito triste, É lamentável, mas é para você entender, Que ambiente em que você vive? Quais são as influências que você dá ouvido?
Quem são aqueles que te dão conselho? Pelo que você tem se deixado influenciar? Como é o ambiente da sua casa? Como é o caráter daqueles que te ensinam? Então, Salomé estava sendo influenciada pela mãe. E a mãe, claro, sendo influenciada por Satanás. Verdades engoles. Então, queridos, o rei matou João Batista. Sabe para quê? Porque ele havia feito uma promessa de forma imprudente, impensada e totalmente insensata. Quantas decisões insensatas nós temos tomado e destruído toda a nossa casa, a nossa família. E essa mãe, na condição de mãe, porém cometendo o adultério, o que ela tinha de verdade, de bom para passar para sua filha, não é mesmo? Claro que nada. Então, o rei perde a cabeça de João Batista. E assim nós perdemos um profeta. Sabe o que é interessante? Deus sempre dá a oportunidade para eu e você mudarmos de ideia. Aqui, o profeta ele estaria vivo, se Herodias, quando foi exposta no seu pecado, mudasse de ideia. Só que ela não mudou de ideia. Então, uma vez que você não muda de ideia, tendo a oportunidade com o seu pecado exposto de mudar e você não muda, você vai matar as pessoas e os sonhos de Deus que Deus tinha preparado para que você estivesse envolvido neles, porque João Batista era dessa dispensação, ele estava vivendo nessa época. Então, tudo de bom que aquele homem trouxe com a sua mensagem era para essa família participar, mas ao invés de participar positivamente, essa família participou de forma negativa. Como que você tem participado da sociedade com as suas atitudes e as suas decisões? Elas cooperam com a vida ou elas literalmente geram morte? É para a gente pensar. Então, Herodias aqui de fato foi o motivo literal da morte do profeta. Então, há palavras, há promessas sendo germinadas na minha e na sua história, que nós não podemos ser o agente matador, entende? Nós precisamos ser o agente que vai cuidar dessas sementes, vai fazer elas realmente prosperarem, elas nascerem e dar frutos, frutos para a vida. Então, Herodes permaneceu no erro, Herodias permaneceu no erro, e eles ainda conduziram essa jovem a entrar no mesmo erro, no mesmo nível de maldade em que a família estava. E ela dançou eroticamente para o seu tio. E o seu tio se encantou com a beleza da sobrinha. Você vê que é um pecado que leva a outro, queridos. A Herodias não queria ser descoberta na traição contra Herodes Filipe, o seu esposo. E o que conduziu toda essa mulher a essa trama foi simplesmente para se manter encoberta no seu pecado. Então, todas as vezes que você não decide por ser livre do pecado que comete, você entra nele e traz toda a sua família para ele. Então, se liberte, Deus tem um ano novo aí para você, tem uma vida nova para você. Não fique prisioneiro de qualquer que seja o pecado, Deus traz uma mensagem simples para você refletir e abrir mão de tudo aquilo que te prendeu e que te fez cooperar com a morte da palavra e da promessa de Deus na sua vida e na vida da sua família. É muito triste, mas essa jovem belíssima, que estava sendo apresentada à sociedade no seu momento de festa, no seu auge da sua vida, no seu início de vida, ficou marcado com a morte de um homem tão importante. Então, que no seu tempo de festa, que no seu tempo de se apresentar a este mundo, que esse dia não seja marcado com morte. Então, livre-se de toda e qualquer situação e circunstância que te afasta daquilo que Deus tem para você. Não mate os profetas de Deus, não mate as palavras de Deus na sua vida. Esse foi o momento de verdades engoles para você.